Hoje iremos falar da obra que despertou no mínimo 3 diferentes emoções nos fãs de Conan aqui no Brasil. A alegria do anúncio, o espanto pelo preço e a revolta pelo que foi entregue. Hoje iremos falar do polêmico Ômnibus de Conan, o Bárbaro. Salve, guerreiros da Gundelândia! Se tem uma coisa que mesmo os mais críticos da Marvel não podem negar, é que, desde que Conan voltou para a Marvel em 2019, as publicações envolvendo personagens não param de chegar aqui no Brasil. Neste curto período de tempo, já tivemos 2 quadrinhos mensais do personagem, a revista quinzenal Espada Selvagem de Conan em capa dura, encadernados com personagens secundários como a Valéria em Bellet, crossover com o universo Marvel nos Vingadores Selvagens e Vingadores Sem Rumos, e até mesmo o viajadíssimo Conan 2099. Há muitos anos não víamos Conan ser tão publicado no Brasil como estamos vendo agora. E é todo esse fervor de mercado que favoreceu o lançamento aqui no Brasil de um dos produtos mais magníficos do personagem, o Ômnibus de Conan, o Bárbaro. Na década de 70, a Marvel mantinha nos Estados Unidos 2 edições periódicas com o personagem. A primeira delas, lançada em 1970, foi a Conan the Barbarian, que era uma edição colorida no formato comics e com um teor mais infanto-juvenil. A segunda, lançada em 1974 e a mais amada entre os leitores, era The Savage Sword of Conan, que era uma revista no formato magazine, preto e branco e com teor mais adulto. Mesmo que ambas as revistas coexistissem no mesmo universo, elas não eram necessariamente dependentes uma da outra. Enquanto a Conan the Barbarian seguia um projeto mais clássico de quadrinhos, com histórias sequenciais, cronologias e etc., a The Savage Sword funcionava de forma mais livre, com histórias independentes e sem uma sequência cronológica muito clara. A The Savage Sword tem sido integralmente publicada aqui no Brasil na coleção Espada Selvagem de Conan capa dura, que é lançada quinzenalmente nas bancas pela Panini. Já o Ômnibus de Conan o Bárbaro copia as edições que foram lançadas na Conan the Barbarian de 1970. Este primeiro volume reúne as primeiras 26 edições de Conan the Barbarian e ainda apresenta como extra mais 3 histórias em quadrinhos que foram lançadas na Chambers of Darkness número 4 e na Savage Tales número 1 e 4. Todas as histórias contidas neste ônibus são roteirizadas por Roy Thomas e em apenas 4 edições contidas aqui dentro é que ele divide a tarefa com John Jacks, que é o escritor de Brak the Barbarian, Michael Moorcock, que é o criador do Elric, James Carlton, que é um quadrinista norte-americano, e Barry Windsor Smith, que era o desenhista oficial do título na época. Os desenhos, como eu acabei de dizer, ficam principalmente nas mãos de Barry Windsor Smith, possuindo algumas curtas participações de Gil Kane, Sal Buscema, e as 2 últimas edições estão na mão de John Buscema, que a partir daí se tornou o desenhista oficial da série. Essas histórias representam a primeira vez que o personagem era oficialmente transportado para uma outra mídia diferente do mundo literário a qual ele foi criado. Existe um caso de adaptação não oficial para os quadrinhos feitas no México antes dessa versão da Marvel, mas isto é assunto para um outro vídeo. Sobre as histórias contidas neste ônibus, o que podemos afirmar é que no início elas apresentam um pouco aquela inocência tipicamente infanto-juvenil, que era muito comum nos quadrinhos daquela época que tinham que respeitar o Comics Code, um órgão de fiscalização de conduta nos quadrinhos. Assim, principalmente nas primeiras histórias, não temos sangue, as mortes são veladas e o próprio design tinha um certo ar limpo e high-tech que pouco tem a ver com a espada e feitiçaria com a qual estamos habituados. Roy Thomas e Barry Smith pareciam ainda não ter encontrado um ajuste fino sobre o estilo. Não estar satisfeito com seu próprio roteiro foi um dos motivos que levou Roy Thomas a correr atrás dos contos originais de Howard que estavam sob a supervisão de Glyn Lord, o agente literário dos herdeiros de Howard naquela época. No início, Glyn cedeu alguns contos de Howard que não eram de Conan, mas que foram conanizados por Roy. Ou seja, Roy mudou o protagonista que estava no original
colocando o Conan no lugar, como podemos observar em Crepúsculo do Deus Cinzento, A Filha de Zukala, Os Guardiões da Tumba, O Jardim do Medo, entre outras histórias. Não demorou muito para que Greenlord cedesse também roteiros originais de Conan, permitindo assim adaptações para os quadrinhos de A Torre do Elefante, Deus na Urna, Inimigos em Casa e A Filha do Gigante de Gelo. Essa ideia do Roy de adaptar Howard para entender o estilo deu certo. Não demorou muito e o próprio Roy Thomas começou a escrever cada vez mais afiado com o estilo espada e feitiçaria. Isso fica muito evidente quando chegamos na última saga relacionada ao Cerco de Makalet, que engloba as 8 últimas edições contidas neste primeiro volume do Omnibus. É uma saga espetacular e que já até fizemos uma belíssima discussão ao vivo aqui no canal, que deixarei no card no final do vídeo. Essas 26 edições contidas neste volume 1 não representam nenhum décimo de toda a série, que possui mais de 275 edições lançadas de 1970 até 1993. Isto sem contar os anuais. Ou seja, se tudo der certo, podemos prever que teremos uns 11 volumes dessa coleção de ônibus. Nos Estados Unidos já foram lançados 4 e o 5º já está anunciado para 2021. Além das histórias apresentadas na edição, outro grande atrativo deste ônibus é sua imensa e super bem feita quantidade de extras. Logo na abertura do volume, temos uma introdução riquíssima de 12 páginas escrita pelo próprio Roy Thomas. No final de cada edição, há uma seção chamada Iborian Age, que era um espaço reservado para uma conversa editorial, sessão de cartas e explicações gerais que eram dadas aos leitores da época. Nas páginas finais temos fotos originais de roteiros, vários artigos escritos pelo Roy Thomas no fanzine Marvel Mania, imagens de anúncios da revista, artes originais de páginas, capas, artigos publicados na Conan Saga, curiosidades sobre artes que foram alteradas, seja por decisão editorial ou seja por censura da Comics Code, artigos de Roy Thomas que foram publicados numa compilação lançada em 1978 chamada The Complete Marvel, mais artigos de Roy Thomas lançado agora em outra republicação no ano de 94 chamado Conan Classic, e artigos também de Roy Thomas lançado na Cronologia de Conan de 2003. São ao todo mais de 200 páginas de extras e, infelizmente, é exatamente nos extras que moram a maior parte das reclamações dos consumidores. Isto porque, devido a uma decisão editorial ruim da Panini, mais de 60 páginas de textos não foram traduzidas. Sendo mais específico, nenhuma seção de carta foi traduzida, nenhum texto do Roy no fanzine Marvel Mania e nenhuma página dos artigos da Conan Classic. É bastante coisa sem tradução, e neste meio temos coisas interessantes como a carta do Greenlord, o agente literário das obras de Howard, a carta do escritor de ficção e fantasia Harlan Ellison e vários textos do próprio Roy Thomas. Lógico que essa não tradução não torna um produto um desastre, mas, convenhamos, a expectativa de todo leitor que investiu uma boa grana para comprar essa edição era de que no mínimo ela viesse toda traduzida. A revolta que surgiu no lançamento tem sim bastante justificativa. Falando unicamente por mim, eu não deixaria de comprar a obra por causa dessas páginas não traduzidas, mas se eu pudesse dar uma sugestão de melhoria, essa sem dúvida seria o meu primeiro ponto. Outro ponto que gerou certa controvérsia foi o papel utilizado na obra. No original norte-americano é usado o papel crochê, que possui uma gramatura menor, um certo brilho nas páginas e é mais mole. Aqui no Brasil, optou-se por usar o offset de alta gramatura. Eu particularmente gosto do offset, principalmente no quesito cores, que ficam mais foscas e com menos brilho. Mas o problema dele ter uma gramatura mais alta deixou a edição com um volume quase que o dobro da edição norte-americana. E como ele tem alta gramatura, ele é mais resistente à dobra, deixando a edição mais rígida e menos maleável e, automaticamente, mais incômoda de manusear. Mesmo gostando do offset, ouso dizer que não foi uma boa escolha para uma edição deste tamanho.
Principalmente se você colocar lado a lado com a versão norte-americana, você percebe que a versão estrangeira dá uma sensação de refino um pouco mais apurada. Por mais que a falta de tradução e o papel escolhido sejam pontos criticáveis, é importante deixar bem claro que essa edição é uma das coisas mais fantásticas já lançada no mercado brasileiro. Eu comprei ela na pré-venda e se eu pudesse voltar no tempo, eu me aconselharia a comprar de novo. As críticas ao produto entregue precisam ser encaradas como pontos passíveis de melhora. E são. Se o produto entregue já é espetacular, com pequenos ajustes, ele muito provavelmente se tornaria perfeito. Eu não vendo a minha edição e se eu pudesse, teria até duas. Uma para guardar e outra para poder emprestar. Enfim, esta é a análise do fórum do tão comentado Ômnibus de Conan. Saiu atrasado, bem fora do time, mas saiu. E você? O que você acha que deveria mudar na edição que nos foi entregue? Mudar o papel? Traduzir todos os textos? Abaixar o preço? Deixe sua resposta aí nos comentários e se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, assine o canal e ative o sininho. Por hoje é só e até a próxima!